Seja bem-vindo ao Instituto de Desenho Instrucional e hoje eu vou conversar com você sobre inteligência artificial. Ela vai acabar com as empresas produtoras de conteúdo? A resposta é não. E eu vou explicar por quê. Primeiramente, eu vou explicar sobre o contexto de um core business de uma empresa de conteúdo. Segundo, o impacto que isso gera no mercado. Terceiro, eu vou falar com você sobre como esse impacto da inteligência artificial é gerado em cima da produção de conteúdo especificamente educacional, que é a nossa área, e as considerações finais, os desafios que a gente tem aí atribuídos ao nosso trabalho enquanto designers. Então, primeira coisa, qual é o core business de uma empresa produtora de conteúdo? A gente sabe que uma produtora de conteúdo, ela produz o quê? Conteúdo, mas ela não faz só isso. Além de produzir conteúdo, ela distribui esse conteúdo, ela engaja o público, ela acaba monetizando, trabalha o branding, a personalização, o posicionamento de uma empresa ao qual ela presta o serviço e análise e melhoria contínua. Dentro dessa questão do core business, ele pode variar muito sobre a produção desses conteúdos, ou seja, existem produtoras que trabalham com vídeos, produtoras de mídia digital, produtoras de marketing desses conteúdos e também as produtoras de conteúdos educacionais, que é onde eu vou me atrelar aqui à nossa conversa de hoje. Então vamos lá. Qual é o impacto que a inteligência artificial gera no mercado como um todo? Primeira coisa, ela vai automatizar tarefas repetitivas. Isso é muito legal, porque tira um peso enorme das costas de quem especificamente produz conteúdo. Ah, mas não é aquela questão de simplesmente vou jogar lá na inteligência artificial um assunto e ele vai gerar para mim um conteúdo e eu vou colar isso num determinado produto educacional que eu estou colocando. Não. Essa automatização, essas tarefas repetitivas, elas vão ser substituídas sim pela inteligência artificial. Porque a principal questão é a inteligência artificial, ela não cria nada, ela só combina dados. Eu já falei em vídeos anteriores que o trabalho do designer instrucional, como um todo hoje com esse desafio da inteligência artificial, é treinar essas inteligências. Hoje o designer instrucional, ele vai levar para a inteligência artificial essa tarefa repetitiva, mas ele vai ser o treinador dessa inteligência, né? Ou seja, a inteligência ela não faz por si só tudo aquilo que tem que ser executado dentro de um processo de criação de conteúdo educacional. Mas eu vou falar isso mais para frente. Outra questão do impacto que isso gera no mercado é a personalização e recomendação de conteúdos específicos, é a criação do conteúdo em si, é a análise de dados e insights que a inteligência artificial gera para que a gente possa tomar decisões estas que nunca poderão ser substituídas por uma máquina, porque trata-se aqui de cognição. Edição e revisão de dados, isso gera um impacto enorme, porque editar e revisar dados são tarefas que também são repetitivas, que demandam do designer uma grande questão de tempo, né? Então, erros gramaticais, coisas que podem ser corrigidas pela máquina. Então, a ideia é levar para a máquina esse tipo de função, então isso gera impacto também. E os desafios e considerações éticas, que eu não vou entrar em consideração aqui neste vídeo hoje, mas vou falar em outro vídeo, sobre os desafios e considerações éticas da inteligência artificial. Então, em resumo, como é que isso acaba influenciando o mercado da produção de conteúdo como um todo? Primeira questão que eu quero falar com vocês é que a habilidade humana não está em risco com a substituição dessa atividade pela inteligência artificial. Porque a inteligência ela vem para melhorar, para mudar a forma como o seu trabalho pode ser exercido. Porém, ela não vai substituir o seu trabalho. Porque enquanto cognição, né, a gente utiliza a máquina como uma ferramenta, como algo complementar, e não como algo que vai estrategiar, que vai gerir para nós, ou que vai dizer o que deve ser feito com determinada instrução, com determinado conteúdo. Porque apesar dela combinar esses dados, no fundo a inteligência artificial não gera nada. Ela só pega dados já gerados, combina-os
e vai trabalhando isso de uma maneira a desatrelar das suas costas aí toda aquela carga de trabalho repetitivo. Porém, é você quem tem que dizer para a máquina o que ela tem que gerar, como ela vai gerar, como ela vai aprofundar esse conteúdo, o que ela pode ajudar no aprofundamento desse conteúdo, mas à medida que você pega esse conteúdo gerado pela máquina de uma maneira ética e utiliza isso no teu processo de trabalho, é importante você entender que à medida que você pega esse conteúdo, você tem que dar uma tratativa, analisar, gerir, estrategiar sobre esse conteúdo. Porque é impossível uma máquina hoje gerar conexão com o seu público, né? É impossível reproduzir o seu branding, é impossível se comunicar com as pessoas de uma maneira pessoal, empática, porque o conteúdo em si, ele apenas é parte do processo. Então, as pessoas que pensam que gerar conteúdos para ficar postando nas redes sociais é um conteúdo aprofundado, que vai criar uma conexão ou criar valor para as pessoas que acessam esse conteúdo, está muito enganado. Porque dentro desse processo entre gerar o conteúdo e postar e disseminar e distribuir, existem várias tarefas, das quais as principais é a estratégia da cognição, da empatia, dessa questão do uso da conexão com o seu público. E isso a ferramenta não consegue trabalhar. As produtoras de conteúdo, elas pensam nessa questão de estratégia? Com certeza. Porque dentro do core business dela está aí não só a criação do conteúdo, mas a distribuição. Para a gente distribuir um conteúdo, a gente tem que saber quem é o público, criar uma empatia com esse público, criar um diálogo com esse público, que é muito difícil ser replicado por uma máquina, né? Então, entendendo de forma geral, a inteligência artificial vai substituir agora todas as empresas criadoras de conteúdo. Não, porque os conteúdos criados por humano, eles geram essa empatia, eles geram esse contato com o público, ele gera essa estratégia de atender na sua especificação, na sua personalização, aquilo que o aluno realmente quer. E aí, realmente passar para a inteligência artificial a repetição, aquilo que depois que o aluno está lá dentro, se desenvolvendo, lembrando que o core business de uma atividade educacional, na criação de conteúdo educacional, ela está muito atrelada a criar conteúdos e experiências de aprendizagem, né? Facilitar a aprendizagem do sujeito, desenvolver as habilidades. Para você desenvolver a habilidade de um sujeito, enquanto criador de conteúdo, você precisa sim usar essa questão da empatia e da conexão com o seu público, porque o conteúdo por si é a mesma coisa que antigamente você sentar no banco de uma faculdade e escutar o que o professor está falando. No fundo, a conexão criada pelo professor com o aluno, no sentido de passar cases, passar a sua experiência, mostrar como foi feito numa realidade factível, que pode ser adaptada, entendida pelo sujeito ou aluno, como algo que pode ser atribuído a ele, que pode ser utilizado por ele, é uma coisa que a máquina não consegue criar. Claro que dentro do impacto de mercado, gerar conteúdos de uma maneira muito mais rápida, com muito mais personalização, com automação de tarefas repetitivas, sim, pode substituir a questão do trabalho humano, em que não necessariamente seja gerado ali a necessidade de um trabalho empático e de conexão com pessoas. Então, toda a parte chata, vamos dizer assim, trocando em miúdos, toda a parte chata do trabalho, de produção de conteúdos, ela é sim jogada ali para a máquina. E à medida que a máquina gera aquele conteúdo, você vai treinando a máquina para aprofundar esse conteúdo, você já entenda que o fato de você estar treinando essa máquina, você já está envolvido nesse processo. Então, entenda que a inteligência artificial, ela vem para ajudar esse processo, mudar a forma como o trabalho dos conteudistas é feito, mas não que vá substituir essa questão da produção de conteúdo do conteudista, porque é impossível a gente criar qualquer coisa hoje que não utilize a habilidade humana, né? Ou seja, de empatia, de conexão com o público, de entendimento do que aquele público quer e de estar sempre evoluindo com a inteligência artificial, treinando ela para que ela vá
puxando cada vez mais dados e entendendo cada vez mais essas especificidades surgidas aí dentro do contexto educacional. Falando agora na nossa terceira questão sobre qual é o impacto da inteligência artificial exclusivamente na produção de conteúdos educacionais, lembrando que a produção de um conteúdo educacional ele é gerido por várias etapas, desde o desenvolvimento do conteúdo em si, perpassando aí pelo design instrucional, que é a nossa área que eu vou chegar, plataformas, conhecimento de plataformas e tecnologias, suporte à consultoria que a gente tem que dar para além do uso das inteligências, avaliação e a melhoria constante dos processos, daquilo que é ensinado, daquilo que é disponibilizado, daquilo que é colocado para o aluno, distribuído, né? O impacto que ele causa no contexto educacional em si é a personalização da aprendizagem, que não é algo novo. A gente fala de personalização da aprendizagem desde lá 2017, 2018, que era uma das questões mais importantes. A única diferença da personalização da aprendizagem antigamente, antes até das plataformas de Learning Experience, que a gente já tem vídeos aí também, é a questão de a inteligência artificial personalizar essa aprendizagem de uma maneira mais prática, né? Onde ela usa os algoritmos dentro das plataformas exclusivas para poder indicar o melhor conteúdo, o melhor percurso para o aluno e por aí vai. Então, a personalização da aprendizagem com a inteligência artificial ficou muito mais fácil, muito mais rápida, né? Porque ela entende dentro do algoritmo, dentro do sistema, qual é o percurso que o aluno está indo e como que ela pode indicar melhores conteúdos para aquele aluno, para que ele possa ter o melhor desenvolvimento de suas habilidades dentro desse sistema. Também o impacto da IA no contexto educacional está muito atrelado a essa automatização das tarefas repetitivas. E quando eu falo de tarefas repetitivas, eu falo feedback sobre atividades, gerenciamento de dados dos alunos. Ele vai permitir que os educadores, que os professores se concentrem mais no ensino e na interação, na conexão com esse público, do que na gestão de dados especificamente, né? Outra questão do impacto da IA no contexto educacional vai ser a criação e a curadoria do conteúdo, ou seja, como eu falei ali, ela entende qual é o percurso do aluno, vai indicar o melhor conteúdo que existe dentro da plataforma para que ele possa seguir esse percurso de uma maneira muito mais rápida, muito mais otimizada, né? Assistência virtual e tutoria também é outro impacto que a inteligência artificial gera hoje dentro dos ambientes de aprendizagem. Chatbots, né? E também assistentes virtuais para fornecer suporte contínuo. Eu não estou me referindo aqui a suporte de chatbot ou de qualquer que seja o mecanismo de se conectar com o aluno que não seja aqueles de empatia, porque quando a gente fala de tutoria virtual, a gente está falando de tiragem de dúvidas gerais, tá? Quando a gente fala em assistência, a gente fala de um treinamento da máquina para assistência de dúvidas comuns. Agora, quando a gente entra no âmbito de dúvidas personalizadas, quando a máquina não consegue indicar um percurso, que o aluno está tendo muita dificuldade, existe sim a possibilidade de ele entrar no sistema e buscar pelo tutor, que realmente é a pessoa, o professor em si, carne e osso, né? Que possa ajudá-lo nesse processo. Mas até ele chegar nesse tutor, ele já pode sim ter tirado suas dúvidas através da automação, né? Muitas coisas, muitas questões das dúvidas hoje são geradas por automação. Ou seja, as dúvidas que os alunos trazem são respondidas não só para você, mas como para diversos. São dúvidas gerais, né? Então, isso, a assistência virtual, ela hoje trabalha legal. Mas quando se trata de dúvidas específicas, de uma tratativa mais específica, a inteligência artificial vai buscar o professor para fazer essa conexão. E aí cria-se sim a empatia, a conexão com o público, tá? Outra questão do impacto no mercado educacional, na produção de conteúdo educacional especificamente, é que a inteligência artificial, ela analisa e gera insights, né? Ou seja, são grandes os volumes de dados. Quando a gente fala de uma grande universidade que hoje usa plataformas grandes, ela gera aí alguns insights de desempenho dos alunos. Então, ela vai automatizando esses processos, trazendo insights
em termos mais contextuais, né? Por exemplo, a área de educação, a coordenação de educação de medicina, por exemplo, vai puxar dentro dos alunos de medicina insights de conteúdos que eles estejam buscando e para aí desenvolver conteúdos mais específicos para aquela demanda em específico. Então, esse insight é gerado pela máquina, né, à medida que os alunos buscam esses conteúdos, e esses insights são passados para quem gere, são os designers, que podem desenvolver sim mais conteúdos, e conteúdos usando inteligência artificial ou não, que sejam, que advenham desses insights e que possam ser proporcionados e estrategiados pelo designer. Acessibilidade e inclusão, que é outra questão também de ajuda que a inteligência artificial pode dar no percurso do aluno. Veja, tudo isso no final é personalização do processo didático, do percurso do aluno, em que ele pode oferecer legendas, tradução, aumentar o volume, ou ferramentas de leitura em voz alta, enfim, toda uma questão de acessibilidade também, que mediante análise e insight do percurso do aluno dentro da plataforma, ele possa já identificar e já atuar sobre essa questão. Ou seja, essa carga de trabalho que antigamente um professor tinha que entender que determinado aluno não estava conseguindo entender o material, que tinha que ser traduzido, hoje é tudo feito pela inteligência artificial, por plataformas que geram esses conteúdos de maneira automatizada, no sentido de proporcionar ao aluno uma experiência muito mais agradável dentro do ambiente, né? E a experiência da aprendizagem imersiva também, que é uma outra questão do impacto que a IA tem dentro dos conteúdos educacionais, né? Então, tecnologias de realidade virtual aumentada, que já não são novidades. Outra questão também, experiências educacionais imersivas, onde ele pode trazer gamificação e toda uma questão de recursos que o aluno possa lançar mão para poder aprender melhor. Agora, atrelado ao conteúdo educacional, de adaptação, eu vejo que a inteligência artificial hoje para conteúdos como um todo, ele está muito mais na forma de como você vai exercer o trabalho, tirando do designer a carga absurda de personalização, de automação, deixando para o designer a parte mais legal. Aí é que está o pulo do gato, gente. A parte mais legal do uso da inteligência artificial hoje na criação de conteúdo é que, ao tirar essa carga de trabalho das suas costas, você acaba se tornando uma pessoa mais criativa, que cria maior conexão com esse público, que consegue reproduzir uma linguagem que dificilmente ou praticamente, talvez nunca, a inteligência artificial vai substituir, que é essa questão de se comunicar com as pessoas. Hoje o trabalho do professor ele está muito mais na interação do que no ensino específico. Porque o conteúdo ele é gerado, a forma como o aluno vai empreender esse conteúdo, vai ser ensinado, ele é automatizado, mas o grande pulo do gato é que o designer, o professor, hoje, ele pode usar a parte boa disso tudo, que é ter o tempo para poder criar essa conexão. Então, voltando aqui no conteúdo como um todo, né, com o contexto como um todo, lembrem-se de que a inteligência artificial não vai acabar com as produtoras de conteúdo, porque a gente não só produz conteúdo, a gente distribui, a gente engaja, a gente monetiza, a gente posiciona, a gente analisa continuamente as melhorias que podem ser adaptadas. Lembrando que num contexto de criação de conteúdos, produtoras de conteúdos não são só de conteúdos educacionais, mas de marketing, de produção de vídeo, produção de mídias interativas e por aí vai. E o mais importante de tudo é que a IA não cria nada. O conteúdo já está lá. Ele apenas vai combinar os dados. E essa análise combinatória de dados, gerando todas essas atividades automatizadas, vão sim tirar uma carga enorme de trabalho das suas costas. Então, hoje eu fico por aqui. Espero que eu tenha elucidado um pouco a sua dúvida em relação se a inteligência artificial vai acabar com as produtoras de conteúdo. A gente conversa num próximo vídeo. Até lá!